foi esse Paysandu 1, Barra de Santa Catarina também 1. Gol do Papão foi marcado pelo Cleiton Pego de cabeça numa bela assistência do Cauã Rinkel, hein? E depois o Arley avançou sozinho no meio de campo, cara. Ninguém segurou ele. Ele parecia o De Bruyne no Brasil e Bélgica em 2018. É verdade. Michel finalizou sem chance para o goleiro Gabriel Mesquita. E resultado decepcionante para o Papão, né? Porque é mais um empate em casa. O Paysandu podia ter conseguido essa vitória, mas acabou numa desatenção vacilando, hein, Michel? E não teve competência e força para conseguir a vitória. Mas assim, eu sei que o torcedor fica na bronca, são 2 empates em casa e se o Paysandu tivesse vencido os 2 jogos já estaria com 9 pontos, né? Uma situação bem tranquila na Série C. E aí eu sei que o torcedor fica chateado, mas o Paysandu ele enfrentou o Brusque, que é uma equipe que tem qualidade, né? Que vai possivelmente estar no quadrangular, e enfrentou o Barra, que é o atual campeão catarinense. Se a gente for por tradição, a gente tinha que ver o Paysandu amassar o Barra, porque o Barra não é ninguém perto do Paysandu, mas o time do Barra é um time muito bom, tem jogadores interessantes e, de certa forma, né, é difícil falar isso, mas o empate não é um resultado anormal, né, pela qualidade que tem a equipe do Barra. Eu ia ficar mais preocupado se eu não tivesse visto o desempenho. Eu vi um Paysandu jogando bola, tentando, buscando, mas faltou um negocinho ali para poder conquistar esses 3 pontos. Eu acho que quando você desempenha, quando você joga bola, joga futebol, e o time do Júnior Rocha joga futebol, a possibilidade de você conseguir os 3 pontos fica muito mais próxima do que você ficar só se defendendo, do que você ficar só, dando chutão. Enfim, eu prefiro ver um time jogando bola. E eu estou vendo o Paysandu jogar bola. É um time bem postado em campo. Teve sim suas dificuldades, tem suas limitações. Não é um time perfeito. Tem algumas limitações que o Júnior precisa ajustar durante a Série C. Mas isso é trabalho, é tempo. E acho que com o tempo, né, ele vai conseguir fazer essas alterações. O Paysandu, acho que o importante do Paysandu é passar de fase. Passar de fase, maturar essa equipe, maturar esses garotos. Por exemplo, você tem hoje o Rinkel e o Pedro no time titular de garotos. Mas se você conseguir chegar no quadrangular final com um Thalisson consolidado, com um Yarley mais consolidado, com um Brian, com o Henrico mais consolidados. O que é consolidados? É eles estarem prontos para serem também protagonistas. Assim como o Rinkel está bem mais próximo do que eles, de estar pronto, assim como o Pedro já é um protagonista. Então, se o Paysandu aproveitar essa primeira fase para fazer isso com esses meninos e aí ganhar banco, que até o Luizinho Moura na transmissão citou isso, né, que o banco entrou e ajudou, acho que o Paysandu chega muito forte no quadrangular, porque provavelmente vai contratar algumas peças, umas 2 ou 3 peças, e aí o Paysandu chega forte. Matheus Paul X, bom dia para você. Agora você se junta a nós aqui no programa. Como é que você viu esse empate do Paysandu? Cruzou lotada, ambiente todo favorável, apesar de muita chuva também, né? No sábado, aliás, final de semana inteiro de muita chuva aqui em Belém. Nossa solidariedade, inclusive, a todas as pessoas que também sofrem, né, por conta da quantidade de água que caiu aqui na cidade. A gente teve alguns casos de alagamentos, também água entrando na casa das pessoas, são cenas muito tristes. Mas enfim, Matheus, falando de futebol, como é que você viu esse Papão? Bom dia, João, bom dia, Michel, toda a nossa equipe, toda a nossa audiência. Deu até um déjà vu agora quando o Michel chegou a falar, déjà vu. O Michel falou ontem. É déjà vu? Na déjà vu em francês. O Paysandu de ontem, ele me lembrou
de ontem, não, de sábado, perdão, me lembrou muito o Paysandu do Hélio dos Anjos, que o Michel chegou a citar isso mais ou menos no jogo de ontem contra o do Remo com o Bragantino, né? Que era um time que chegava, mas não conseguia fazer. E eu lembro que eu discutia muito. Eu lembro que eu discutia muito com o Michel, porque para mim o Paysandu não jogava bem. O Paysandu tinha a posse de bola, chegava ao ataque, mas como é que chegava? E o que fazia quando chegava ao ataque? Faça uma comparação direta ao que o Paysandu fez contra o Brusque e ao que o Paysandu fez contra o Barra. Contra o Brusque, o Paysandu jogou melhor do que ele jogou contra o Barra. Não foi uma atuação de mesmo nível. Por exemplo, trazendo números aqui para o torcedor entender. Contra o Brusque, o Paysandu finalizou 28 vezes, 8 no gol. Já não, até uma taxa de acerto ali de cerca de 28%. E contra o Brusque também, com a bola no pé, o Paysandu ele atacou 54 vezes. E 14 desses ataques organizados terminaram com finalização. Contra o Barra, em termos de finalização, o Paysandu teve 11 finalizações e só 3 foram na direção do gol. Ou seja, menos da metade do que o Paysandu produziu em termos de volume em comparação direta ao jogo contra o Brusque, que foi um jogo bem parecido em relação à expectativa, torcida, nível do adversário e tudo mais. Então, para mim, o Paysandu não jogou bem contra o Barra. O Paysandu não teve um desempenho bom contra o Barra. O Paysandu ele teve volume de jogo. Tu ter volume de jogo é diferente do que tu ter um bom desempenho. Paysandu, mais uma vez, me preocupa como o Paysandu está se tornando, esse ano, de novo, um time penso. E o que seria esse time penso? O time penso é o Paysandu ser um time completamente focado no lado direito, e a gente entende que é natural, por exemplo, tu tendo um Edilson. Mas a partir do momento que tu só tem esse tipo de jogada, no gol do Cleiton Pego, saiu bacana ali a jogada com o Hinkel, mas foi um cruzamento antecipado, quando a defesa ali está no contrapé. Se tu ficar correndo o tempo todo para a linha de fundo e a defesa bem posicionada, é difícil tu acertar o cruzamento, e foi o que o Paysandu tentou mais uma vez e não conseguiu. Então, para mim, não foi um desempenho bom do Paysandu, e isso me preocupa porque se todo time que vier jogar fechado na Curuzu, o que é o normal, o Paysandu não conseguir produzir, fica difícil ganhar em casa. Precisa produzir, precisa ter um acerto na finalização também, mas o que me preocupou foi, para mim, a involução que o Paysandu teve do jogo contra o Brusque para o jogo contra o Barra. A gente vai já brigar aqui. Por que, Michel? Porque então, se ele falar que o Paysandu não produziu, ele está de sacanagem. Tá de sacanagem falar que o Paysandu não produziu. Produziu muito menos. O Paysandu chutou quantas vezes? 11. 3 no gol. Pô. Um número muito baixo. Série C, meu amigo. É um número muito baixo. Você quer quantos chutes? Quer 300? Contra o Brusque foram 28. Não, meu amigo, para. Mas é outra situação de jogo. Não, foi um jogo bem parecido. O Barra é campeão catarinense. O Brusque chegou onde no catarinense? Foi um contexto bem parecido. O Barra é campeão catarinense. O Brusque chegou onde no catarinense? Não lembro onde o Brusque chegou. Chegou, acho que nas quartas. Mas o Brusque na Série C, tem um desempenho parecido com o do Barra. Para, Matheus. Pra ti, o time só tem desempenho se vencer o jogo. Não, se fizer não o é gol. não. É. O Paysandu finalizou 3 vezes no gol, Michel. Se tu tá satisfeito com 3 finalizações no gol? Se tivesse vencido, tu ia dizer que tava tudo bem. Claro que não. Eu nunca fui. A gente não discutia o Paysandu Hélio dos Anjos quando era assim. O Paysandu do Hélio dos Anjos tinha volume de jogo e não finalizava. Não, o Paysandu do Hélio. Finalizou 3 vezes no gol. O Paysandu do Hélio dos Anjos não chutava gol. O Paysandu do Hélio dos Anjos rodava a bola para um lado e para o outro, ficava com posse de bola maior que o adversário. Sim. E não finalizava. Sim. O Paysandu do Hélio dos Anjos é um. O Paysandu do Júnior Rocha é altamente vertical. Sim. Agora, você não pode tirar o mérito do adversário. Concordo. A gente assim costuma analisar, a gente analisa futebol aqui só os nossos clubes. Parece que a gente joga contra ninguém. O Paysandu enfrentou o atual campeão catarinense. Os caras bateram no Avaí, no Figueirense, na Chape. Mas trocaram o treinador, perderam algumas peças. Mas o grupo tá ali, pô. Mas não é o time que foi campeão. Ali. Não é a ideia do treinador que foi campeão. Cara. Eu concordo que tratado melhor. Eu concordo que o pode grupo ter tratado o jogador melhor. Mas eu não acho um bom desempenho do... Se a gente for sempre analisar o desempenho só comparando com o nível do adversário, várias vezes a gente fala, pô, não foi tão bem, mas o adversário era tal nível. Não foi tão bem, então nunca vai dar pra gente analisar nem que foi bem, nem que foi mal. Vai ser sempre só baseado no nível do adversário? Pra mim, o Paysandu teve um erro no jogo. Foi não fazer a falta. Erro no jogo. O Paysandu poderia ter vencido por 1-0 o jogo, sem tirar esse lance, e mesmo assim ele teve desempenho baixo em termos de ofensivo. Cara, mas Mataus é um jogo contra um adversário de alto nível.
E o Paysandu finalizou Um 3 adversário vezes. que vai brigar até o final. Contigo, eu E concordo o contigo. Paysandu não pode dar 20 finalizações contra um adversário de igual para igual. Eu acredito que na Curuzu, quando tu tem a posse de bola, Não, tu tá Matal. incomodando o adversário. Pois a gente acha que a gente joga contra ninguém, cara. Não é ter que ter essa finalização. É achar que jogou bem porque teve volume. Tá. São coisas diferentes. Não, jogou bem porque enfrentou um adversário e pouco sofreu. Mas aí é o seguinte, Eu não estou dizendo de defesa. Eu não estou dizendo de defesa, eu tô dizendo de ataque. Não fez a mas falta, aí é o levou gol. seguinte, Mas eu não estou colocando defesa, não estou colocando sistema Porque se defensivo do tivesse Paysandu vencido, a aqui. avaliação era outra. A minha não, tu sabe que não é assim, Michel. Eu trago números, o Paysandu contra o Barra finalizou menos da metade, o Paysandu contra o Barra acertou 3 chutes no gol, o Paysandu contra o Barra acertou 3 chutes no gol, o Paysandu contra o Barra só acertou 1 chute da entrada da área de 16 que fez, contra o Brusque ele arriscou, deixa eu até confirmar aqui, se eu não me engano, 24 vezes da entrada da área. O Paysandu teve esse nível de finalização contra o Brusque. O Paysandu contra o Barra, eu não estou colocando números defensivos do Paysandu. O Paysandu defensivamente foi ok. Estou colocando números ofensivos. O Paysandu, quantas vezes o Paysandu conseguiu atacar pelo lado esquerdo? O Paysandu, mais uma vez, o sábado, foi um time penso pela direita. Isso me preocupa porque o Paysandu não era assim. O Paysandu, nos outros jogos... O Paysandu jogou meio de semana com outro time e jogou só pela esquerda, Mataus. E eu não estou dizendo esse jogo, estou dizendo contra o Barra. Senhores, mas aí é o seguinte... Se ter volume não é parte de jogar bem também? Não necessariamente. É um caminho. Dentro da Série C... Porque se tivesse tido, por exemplo, esse mesmo volume, por exemplo, de finalizações, mas que acertasse 5, 6 no gol, não seria diferente? Aí passa muito mais pela pontaria do que por tentar atacar. Para mim, 11 finalizações dentro de casa é um número baixo. Pega a rodada da Série C, Mataus, e avalia o que foi que aconteceu na rodada da Série C de finalização dos times, cara. O Paysandu contra o Volta Redonda finalizou mais do que contra o Brusque, em termos de chutes certos. Foi o mesmo número de 11 finalizações. Não dá pra competir, não dá pra ver nível de time. O Barra é muito mais time do que das duas equipes. O Barra é mais time do que o Volta Redonda. Para um nível de Série C, o Barra é um time de alto nível. Pro nível da Série C, o Barra vai brigar lá em cima. Concordo. Mas o Barra vai brigar lá em cima. Brusque dessa agora briga então aí. O jogo é de igual para igual. Você não pode pegar um adversário de bom nível, de alto nível. Sim. Você não pode pegar um adversário que é um dos melhores times da Série C. Pelo menos eu acho que é um dos melhores times da Série C. Um dos que chegou melhor em relação à temporada. Então, se é um dos melhores times da Série C, o jogo vai ser difícil. Concordo. Então, mas o jogo difícil não significa que foi um jogo bom. O meu ponto é esse. Mas aí é o seguinte, que jogo da Série C é bom? Do Paysandu, o jogo contra o Brusque foi bom. Não, mas porque o jogo do Paysandu contra o Brusque foi bom. Olha só pra gente ter um pouco na noção de pegar um jogo da Série A de times ali de níveis não tão parecidos, mas que brigaram e fizeram um bom duelo ontem na Vila Belmiro. Por exemplo, Santos e Fluminense tiveram os seguintes números, por exemplo, de finalizações. Chutes totais, 10 do Fluminense e 7 do Santos. O jogo acabou 3-2 pro Flu ontem. É um número baixo até pra Série A, será, Matheus? E olha que o jogo foi... O jogo foi... Do Santos é. E pro Fluminense, que fez 3? Em relação a volume de jogo, talvez pro Fluminense ele terminar com mais finalizações que o Santos. Ou porque o Matheus comentou que o... 11 finalizações no jogo em casa é pouco. O Santos fez 7 finalizações ao todo, 2 gols. Fluminense teve 10 finalizações. Do Santos tá feliz. O Mataus quer que seja... O Jujuba botou aqui, o Mataus quer que seja o Palmeiras e o Flamengo. Nem o Palmeiras consegue fazer isso às vezes, cara. Nem o Palmeiras... O meu ponto é, eu não consigo dizer que foi um jogo bom quando apenas teve volume e não teve um volume de finalizações de chances criadas. Quantas chances o Paysandu criou? Quantas oportunidades de gol o Paysandu criou? O Paysandu... Cara, quantas chances o Flamengo cria contra o Palmeiras? Num jogo de igual para igual? Num jogo de igual para igual. Qualquer jogo. Na final da Libertadores tem uma quantidade considerável. Pegue 2 adversários de igual para igual. Quantas chances os caras criam? Às vezes é uma chance, Mataus.
Isso não Sim. é. Cara, tu não tava jogando contra o Zé Ninguém. Mas pô. quando tu cria uma chance apenas, tu jogou Aí bem? tu tem que ser efetivo. Tu jogou bem? Não quer dizer que tu jogou mal, Mataus. Não, mas eu não tô dizendo O jogo que o é Paysandu jogou mal. difícil. Em nenhum momento eu disse que o Tu Paysandu acabou jogou de mal. falar que o Paysandu jogou mal. Pra mim o Paysandu não jogou bem e finalizou mal. Se não jogou bem, jogou o quê? Teve um jogo Jogou ok. Não, aí é 8 ou 80. Se for pra ser 8 ou 80, não O é. Paysandu jogou bem, cara. Jogou de igual para igual contra o adversário. O Paysandu ele teve volume de jogo, mas ele não jogou bem. São coisas diferentes. O que o João perguntou, ter volume de jogo faz parte de jogar bem? Depende da tua estratégia. Por exemplo, Paysandu dentro de casa, como o Michel disse, hoje é um time mais vertical do que era o Paysandu que a gente lembra muito mais do Hélio dos Anjos, principalmente. Mas o Márcio Fernandes também era um time que tinha uma posse de bola considerável, jogos em casa. Tu ter a posse de bola dentro da ideia do Paysandu é um dos requisitos para uma partida, para um jogo. Porque tem time que opta por não ter a posse de bola. E aí o Paysandu opta por querer ter a posse de bola. E não quer dizer que jogou mal. Não, o Paysandu ter a posse de bola é um dos requisitos. Se o Paysandu ter a posse é dois. Não é ágil. Teve a posse, jogou bem. Teve a posse, não é diretamente proporcional. O que o Paysandu faz quando tem a posse? No primeiro tempo, quantas vezes o Paysandu teve um jogo direto que devolvia a bola para o Barra que não se transformava em nada? Quantas vezes no primeiro tempo a gente viu o Paysandu não conseguir utilizar Pedro Henrique e Caio Melo? Aí entra nesse ponto que o Michel está falando do nível do adversário. É verdade, tem um nível do adversário, mas o Paysandu errando, independente do nível do adversário, eu entendo que existe um nível de competitividade diferente que tu vai encontrar na Série C contra várias equipes. Mas para mim não significa que tu jogou bem só porque teu adversário é bom. O Paysandu tem 2 chances de gol contra o Vasco, perde 2-3-0. Vai dizer que jogou bem porque o Vasco é um time da Série A? Depende. Porque a gente tá olhando muito para número. Porque a gente tá olhando muito. Porque só o seguinte, Matheus, a gente tá olhando muito para número. Isso. Só que futebol não é só número. É. A mesma coisa também. Eu estou usando os números para confirmar o meu ponto. Não, porque o pois Paysandu não teve peraí, eu vou te dar um exemplo então. Porque se a gente for levar em consideração um ponto de discussão recorrente aqui nesse programa. O Neymar, se a gente for pegar só os números do Neymar, jogos e gols e assistências, pô, Neymar tá arrebentando no Santos. Mas no campo a gente tá vendo outra coisa. Nem com esses Tu acabou de dizer. Não, mas no campo a gente tá vendo outra coisa, cara. Tu acabou de dizer que posse de bola não significa que jogou bem. Ok. Não necessariamente. Então quer dizer que só jogou bem se finalizar muito? Não, Se eu ficar lá atrás o tempo todo, meu estilo de jogo é ficar lá atrás o tempo todo, defendendo e tudo, e eu for uma vez lá no ataque e ganhar o jogo, eu não joguei bem? Se a tua proposta for essa... A proposta é essa. E qual era a proposta do Paysandu? A proposta do Paysandu é jogar do jeito que ele jogou. E ele teve 3 finalizações a gol. Teve 11, teve 28 ataques. Filho, tem jogo de Série A que não tem 3 finalizações no gol. Eu concordo, Michel. Corinthians e Vitória teve uma finalização. E o Corinthians jogou bem? O Vitória jogou Nenhum bem? dos dois. Mas matar ou chutar gol não significa que você jogou bem ou não. Muitas vezes, dentro da proposta, significa. Aí o exemplo que tu citaste. O Barra, ele veio para se fechar, conseguiu a tal da uma bola, aproveitou a oportunidade, nem criou tantas chances assim, e no finalzinho até teve algumas possibilidades de contra-ataque que não se tornaram. O Barra, a partir do momento em que ele consegue equilibrar o placar, a partir do momento que ele consegue transformar ali o resultado em favorável, o Barra opta por se fechar. A partir desse momento que o Barra opta por se fechar, quais chances de gol o Paysandu teve? Quais oportunidades o Paysandu... Então, dentro da proposta do Barra, que ele foi para se fechar... O Barra jogou bem. Dentro da proposta dele, no final, que era não deixar ter jogo, era não deixar o Paysandu finalizar, deu certo. Lá na reta final... Atingiu o objetivo, que é a vitória... Dentro da proposta dele. Não, Matheus. Dentro da proposta do Barra, ele conseguiu entregar o que ele queria. Atingiu o objetivo... Dentro da proposta do Paysandu, ele conseguiu entregar o que ele queria? Atingiu o objetivo... Pra mim, não. Atingiu o objetivo não Concordo. É proporcional a jogar bem ou jogar mal. Concordo. Tá? Você vencer o jogo, levar um empate daqui, não é proporcional. Quem jogou melhor no jogo foi o Paysandu. O Paysandu sofreu menos do que o Barra. Discordo. O Paysandu criou mais do que o Barra. Em volume... Em tudo. Em volume. Em tudo. A proposta do Barra era ter volume também? Mas Matheus, ele conseguiu ter sucesso no objetivo. Dentro da proposta escolhida que foi se fechar. Sucesso no objetivo. É diferente de jogar bem. Senhores, seguinte.
Vamos ouvir o Júnior Rocha falando sobre o jogo. Aliás, preciso fazer um intervalo rápido no rádio, tá? Intervalo na 98.9, já a gente volta. Continuamos aqui no YouTube lendo a galera. Olha só, o Adriano Silva mandou 5 aqui. Mataus está certo, jogo ruim e sorte que o Barra fez um jogo muito ruim. Para de jogo iludir. de Série C vai ser ruim sempre. Difícil ter um jogo bom, cara. Isso é verdade, cara. Mas, olha, pra você ver, uma boa chance que o Paysandu criou, por exemplo, foi aquela que o Marcinho. Mas aí faltou o Marcinho, faltou pontaria do Marcinho, porque ele teve uma boa condição de finalizar dentro da área, só que ele chutou torto. Isso já foi mais lá pro final do jogo. E Série C, cara, a gente vai ouvir até o Júnior Rocha falar sobre isso na sequência, é decidido no detalhe. Um dos detalhes foi que, não fizeram a falta no Arley. Mas aí qualquer jogo vai ser decidido por detalhe, João. Justamente. Independente do nível, Série C, Série D, Champions League, Copa do Mundo. Pois é, e é justamente ele que faz a diferença. No entanto, você jogar bem te deixa perto da vitória. Você não teve muito volume de jogo. Vocês não assistiram o jogo, só faltou pontaria. É verdade. A gente fala tanto que o Paysandu finaliza de fora da área e tal, chuta bastante no gol. Hoje faltou pontaria. Contra o Brusque, o Paysandu acertou mais. E o goleiro, inclusive, do time catarinense daquela oportunidade foi muito bem. Mas vamos ouvir o Júnior Rocha, até para dar continuidade aqui na nossa discussão, porque um momento de desatenção do Paysandu. Aliás, foi uma rodada onde a desatenção acabou decidindo jogos contra times paraenses, né? A gente vai falar do Remo já, mas vamos ouvir o Júnior Rocha, porque nesse lance do gol, ninguém fez a falta no Arley e o Júnior Rocha falou sobre isso. Por isso que eu tô falando pra ti que os números são bonitos quando tu vence. Aí chega aqui, tu consegue falar com mais autoridade. Agora, quando tu não vence, tu vai falar dos números, calhar, mas nós queremos uma vitória. Não, o que importa é bola na rede. E eu concordo, o futebol é isso mesmo, né? Também é isso. Agora eu ficaria muito preocupado se a gente fosse um time apático, um time que não agredisse o adversário, que a gente não criasse oportunidade, que a gente não tomasse conta do jogo, que nós não tivesse ações do jogo. Então, assim, eu acredito muito, nós estamos no caminho de estar muito mais próximo da vitória do que da derrota. Agora os caras também tiveram o mérito de fazer o gol, eu não posso vir aqui e ser hipócrita, né? Eles tiveram, nós falhamos ali na hora da marcação, o Varley pegou um chute de média a longa distância, indefensável para o Gabriel. Então, acho que o resumo da partida, e nós vamos terminar essa rodada no G8, né? Não tenha dúvida, nós vamos terminar melhor do que nós iniciamos na rodada aí, porque a gente iniciou em 9º. Nós estamos em 4º ou 5º colocado agora. Óbvio que tem o restante da rodada, mas tem muito campeonato pela frente, são 19 jogos, né? Nós disputamos 3 jogos e de 9 pontos nós temos 5. Vamos continuar buscando. Obviamente agora muda o foco, porque a gente tem um jogo muito importante na terça, que é a Copa do Brasil. Mas o nosso foco é continuar se desenvolvendo. Amanhã, por exemplo, 9h30 a reapresentação, nós estaremos no campo treinando. Com essa rapaziada que ficou de fora da relação e os que não entraram, ou entraram muito pouco. Tá aí o Júnior Rocha. Acho que ele concordou comigo. E eu nem tinha ouvido a coletiva. Não, tu trocou, né? Não trabalhei. Não, foi o Max que estava na coletiva. O torcedor que você leu o ataque a minha, dizendo que eu não falo nada com nada. Não, trazer mais um número aqui, comparando os desempenhos do Paysandu. Contra o Volta Redonda, 30% dos ataques do Paysandu terminaram com finalização. Contra o Brusque, 26% dos ataques do Paysandu terminaram com finalização. E o volume de jogo contra o Brusque foi muito grande. Foram 58 ataques do Paysandu. Contra o Barra, 21% dos ataques do Paysandu terminaram com finalização. Então, esse jogo, ofensivamente, foi o pior do Paysandu na Série C. Quantos por cento? 21% dos ataques do Paysandu contra o Barra terminaram com finalização. E o máximo 28, foi isso? O máximo foi 30% contra o Volta Redonda, que teve um número de ataques até baixo ali, porque foi um jogo que no primeiro tempo também não teve jogo. Contra o Brusque, que foi um jogo mais em Belém, foram 53, trazendo números exatos, 53 ataques do Paysandu contra o Brusque, 14 terminaram com chute. Sábado, 28 ataques do Paysandu contra o Barra, ou seja, um número quase metade do que foi contra o Brusque, e 6 terminaram com finalizações. Outras finalizações do Paysandu foram ali com bola parada, com tentativa, às vezes era um outro tipo de jogada, principalmente então o Paysandu contra o Barra foi um time, em termos ofensivos, que para mim não jogou bem. Eu não estou entrando no mérito defensivo aqui, porque para mim defensivamente o Paysandu foi ok, tanto que o Barra também não teve grandes oportunidades assim, foi um jogo de poucas oportunidades como um todo. E entra nesse ponto que vocês estão falando de nível de competitividade, de nível de qualidade técnica, mas trazendo um número aqui que normalmente no âmbito profissional se usa muito, os gols esperados.
Paysandu teve 0,56 gols esperados dentro desse jogo. Foi um número baixo, menos de 1, e que para mim, dentro de casa, independente do nível do adversário, o Barra pode ser um time interessante, mas o Barra também não é o PSG, o Barra também não é esse time que vai voar, até porque chegou a perder, por exemplo, o Botafogo da Paraíba por 3-0 na estreia da Série C. E o Paysandu, contra esse adversário, que pode sim chegar lá na frente, acredito até que podem se enfrentar lá no quadrangular, para mim não teve um jogo bom ofensivo, apesar de ter muito volume. Olha Dito isso, o Atlético Paranaense pegou o Palmeiras fora de casa, jogou 45 minutos com um a mais e deu 9 finalizações. E o Coritiba, que jogou em casa contra o Atlético Mineiro e venceu por 2-0. Com assistência do Lianco. Deu 2 finalizações no jogo e fez 2 gols. Eu acho que foi uma, viu? Porque a do Pedro Rocha não foi. Não foi nem finalização. Senhores, pra gente caminhar aqui o Paysandu, amanhã... só 2 coisas que eu queria pontuar. 2 jogadores. A galera pegou muito no pé do Rinkel. Ele deu uma assistência pro gol do Cleiton Pego, mas a galera fala que ele não jogou bem ontem. Rinkel, dentro do Paysandu, é o jogador mais bem avaliado para a próxima transferência. E já renovaram o contrato com ele? Já, até 2028. Só que como o valor salarial gira em torno, é baixo, né? Ainda não está elevado, então a multa ela também não é muito alta. Sim. Só pode ser 2.000 vezes o que está assinado, máximo, né? No máximo. Então dá, se eu não me engano, cerca de 8 milhões, se eu não me engano. Então ele ganha... É porque tem que ser na carteira. Sim. É o da carteira, se eu não me engano. É alguma coisa, eu não sei direito como funciona. Mas, se eu não me engano, é o valor da carteira que tu pode botar multiplicar, a multa. Multiplicar e tal, enfim. Mas o Rinkel, dentro do Paysandu, é o jogador mais bem avaliado para a próxima transferência. E o Rinkel, eu até entendo porque o torcedor se incomoda com ele, porque não é que ele tome decisões erradas. Às vezes ele demora a tomar decisão alguma. Por exemplo, teve uns 2 contra-ataques no jogo de sábado, que ele vai carregando a bola, ele tem qualidade para carregar, vai driblando e tudo mais. Ele teve algumas opções de passe. Ele acabou pensando demais e aí não acabou trocando passe com ninguém, perdeu a bola. Inclusive, teve dois contra-ataques que ele acaba errando assim. Só que em outros momentos, como foi no lance do cruzamento, por exemplo, uma jogada que não é fácil fazer. E eu acredito que ele é ambidestro, porque o cara para acertar um cruzamento, e não foi o único cruzamento de esquerda que ele já acertou na carreira, e ele não é um canhoto também de ficar o tempo todo usando a perna esquerda, então ele tem essa característica. Ele é um cara que te ajuda muito na marcação, ele é um jogador que te entrega muito o tal do cumprir funções, que o João Rocha fala, o Rinkel consegue cumprir essas funções, só que o Rinkel também ele não tem, além desses pequenos problemas que acabam se tornando grandes problemas em jogos que tu vai precisar ser decisivo, ele não tem um jogo muito estético. Então o Rinkel não é aquele cara que vai incendiar o jogo. E aí ele tem uma comparação direta com o Thalisson, que o tempo todo que o Thalisson entra, ele acaba... E qual é o principal problema? É que o Thalisson, ele entra quando o adversário está fechado e ele precisa de alguém para quebrar a linha. E o resto do jogo? E os 88 minutos que tu vai ficar sem a bola no pé? Será que o Thalisson é melhor que o Rinkel nesses 88 minutos? Às vezes o cara precisa ser melhor em um que ele decide a parada. Mas tem que pensar o lado do treinador também de escolher alguém que vai te entregar esse básico, que vai fazer parte de um sistema. Não é ele, o sistema jogando para ele, é ele jogando para o sistema. E rapidinho, a partida do Pedro Henrique, o que vocês acharam, hein? A primeira depois da transferência. Eu achei ok. Ok também. Não achei nem nada pra cima, nem nada pra baixo. Pra quem pensou que ele ia tirar o pé, quem que vocês acharam? Não tirou não. Ele tirou a mão, ele que só não fez a puxado falta lá, mas não tem nada a ver com tirar o pé. Ele foi só não fez a falta ali, ainda. mas isso aí também é pra provar que ele precisa evoluir também. Se ele tivesse uma leitura do jogo, não, vou fazer a falta aqui, vou pegar meu cartão. Não é matar o cara, né? Puxar a camisa ali e tentar derrubar. Exatamente. Mas isso é o tempo que vai trazer. Sobre o Rinkel, cara, só pra completar, o torcedor precisa entender o seguinte: quem foi o ponta do Barra? O ponta que estava aqui era Marcelinho, né? Começou com Marcelinho e Cleo Silva. Marcelinho que não deu um chute aqui, Ana. Saiu no intervalo. Fez um gol, Marcelinho, na Série B ano passado. Pois é, mas, enfim, para você ter uma ideia, um dos melhores times da Série C, atualmente, que para mim é o Barra, está entre os melhores times da Série C, tem o Marcelinho como ponta. Então, por vezes, nem todo mundo vai ser vendido para o Flamengo. Paysandu não precisa vender, né? E não precisa vender para o Flamengo, todo mundo, né? Nem para o Palmeiras, nem para o São Paulo, enfim.
Você pode vender para o exterior e fazer dinheiro, né? Você pode vender para uma Série B, você pode colocar o jogador no mercado. E mais do que tudo, esse jogador pode te ajudar na Série C. Sim. E evita que você contrate o Marcelinho. O Marcelinho, entendeu? Então, o torcedor, a gente tem muita dificuldade de... A gente pede o tempo todo os meninos da base. Mas quando os meninos têm a oportunidade, a gente não tem a paciência com eles. Não é que o cara vai ficar errando tudo e a gente vai ficar sorrindo pro cara. Não, ele tem que ser cobrado pelas tomadas de decisões erradas, e assim como todos os outros. Agora, a nossa paciência com quem é daqui, ela para mim é visivelmente menor do que quem é de fora. E só para finalizar esse assunto, João, rapidinho, o importante da base, isso o torcedor tem que colocar na cabeça, é que Neymar, Rodrigo, até mesmo ali o Gabigol e tudo mais, nenhum Santos forma 2, 3 por geração. Não é que todo mundo da base que vai sair vai ser craque. Às vezes tu forma um jogador que é útil e te impede de gastar dinheiro, que só de luvas tu já deixa de gastar ali uns 40% a mais quando tu vai trazer um jogador. E aí, normalmente, esse jogador daqui, formado pelo clube, tem que cobrar que o clube invista em formação. Invista nos profissionais, invista na estrutura, para que aquelas histórias que a gente ouvia, de que tinha um jogador bebendo água de torneira, a gente não ouça mais nas próximas gerações do futebol paraense. E tu formar um jogador que vai ser, por exemplo, a tua terceira opção, às vezes a tua quarta opção, às vezes a tua quinta opção, já te impede de ter que contratar um cara que vai chegar para isso. Evita de pagar pro Pana, Sim, pro Freitas, pro Tassano. Ano passado, o Ronaldo Alves, por exemplo. É isso, cara. O André Lima. Será que esses jogadores ano passado renderiam mais do que um Pedro ganhando oportunidade? É isso. Senhores, 11h24, o Paysandu joga contra o Vasco amanhã. Ronaldo Henrique, aliás, é o nome do rapaz. Já que a gente não vai ter programa amanhã de manhã, só um pitaquinho sobre esse Paysandu e Vasco. O que é que vocês... O que é que esse jogo de sábado diz sobre o jogo de amanhã? Eu acredito que o Paysandu ele vai ter que dosar muito bem a parte física para esse jogo contra o Vasco. É claro que tem até uma aura diferente, um jogo 9h30 da noite, Mangueirão e tudo mais, traz Brasil algo diferente. inteiro. Uns 25 a 30 mil torcedores no estádio, talvez mais, não sei como é que vai ser a venda. Traz uma aura diferente para o jogador, então eu acredito que o Paysandu ele vai ter que saber dosar muito bem, porque me preocupou mais uma vez o Marcinho jogar quase 90 minutos. Meu amigo, se ele jogou 90 minutos contra o Barra, não vai ser contra o Vasco que ele vai pedir para sair. E sábado tem o Sábado tem Itabaiana fora de casa, tanto que o Paysandu viaja na quinta. Então é saber dosar muito bem esses caras, tentar fazer um resultado positivo e vivo lá para São Januário. E aí, cara, acho que a grande dificuldade do Paysandu é essa. Como dosar ao mesmo tempo sabendo que é um jogo que o Vasco, como diz Michel Anderson, não é o Flamengo, não é o Palmeiras. Mas é um time que, logicamente, tem um nível financeiro e técnico bem superior ao do Paysandu. E aí, Michel, como é que você vê esse Paysandu e Vasco de amanhã? Difícil, viu? Difícil, jogo difícil. A diferença técnica existe. Ah, mas o Vasco é horrível. Na Série A, né? A tendência é que ele sobre um pouquinho contra os jogadores de Série C, né? O Vasco que só vem hoje, viu? Diferente do jogo contra o Remo, ele vem só hoje, já chega no final da tarde e amanhã já joga. E me preocupa... Assim, eu queria ver o Mangueirão com umas 35 mil pessoas. Eu não sei se é pedir muito. Não sei se o torcedor vai, até por conta do horário, valor e tudo, né? Mas eu gostaria de ver. É feriado, né? É feriado, né? Eu gostaria de ver o... Mas é feriado na terça, não é na quarta, né? Não, mas O povo ajuda... tem que trabalhar quarta-feira. Mas ajuda, Amigo, por exemplo, questão de... Por exemplo, muita gente Porque não o trabalha. rapaz já quer folgar quarta também. Não, amigo, feriado é só terça. Amigo, aqui é trabalho. Eu Aí estarei sai- trabalhando no jogo amanhã também. Sai 00:30 do estádio, isso às vezes... Mas enfim, o favorito é o Vasco. Vamos ver o que o Paysandu apronta, né? Bora ver o que dá pra fazer. Vamos... Se entrar ligado como entrou contra o Remo, tem jogo. Agora se entrar meio ali... Meio molengão, né? Aí não... Aí o negócio vai complicar.